Olá, meus queridos alunos, meus jovens cientistas. Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de ciências, e vamos para a nossa aula de número 4, com objeto de conhecimento, forma, estrutura e movimentos da Terra, detalhamento, teorias sobre a formação da Terra. E vamos para a nossa aula. Olá, queridos alunos! Hoje a nossa aula irá tratar sobre as teorias da formação do nosso planeta Terra. E essa história, está intrinsecamente ligada com o quê? Como nós observamos aqui na nossa imagem, com a formação do universo, com o surgimento do universo, que até o início do século 20 ali, grande parte dos cientistas acreditava que o quê? Que o universo era fixo, isto é, ele não se expandia, ou contraía. E nós observamos aqui pela imagem que ele tem o quê? Uma projeção de expansão, certo? Então, essas novas descobertas vieram da onde? Do desenvolvimento tecnológico, certo? Que propiciaram o quê? Uma mudança, Porque antes se acreditava que tinha tido ali uma grande explosão, contudo, isso foi o quê? Mudando conforme, o avanço da tecnologia, que fez mudar o quê? O meio científico, certo? Então, observem aqui na nossa imagem, que nós temos essa expansão e lá no final tem um pedacinho ali destacado que seria o quê? A formação dentro do universo do nosso sistema solar, certo? E para falar da formação do nosso sistema solar, da formação do nosso planeta, nós vamos para o quê? Para a principal teoria, que é qual? A teoria do Big Bang, certo? Que de forma bastante simplória, o que diz essa teoria? Ela afirma que todo o universo, se iniciou a partir de uma singularidade, que é o quê? Uma expansão, certo? Uma expansão ali, que vai aglomerando também o quê? A poeira dessa expansão, certo? Que vem, expandindo-se a pelo menos o quê? 13,8 bilhões de anos. E essa teoria do Big Bang é o quê? Uma tentativa, da física de explicar as origens, do universo e do nosso sistema solar, certo? Então, para a formação do sistema solar, a teoria, mais aceita atualmente é qual? É que havia uma grande nuvem de poeira e gás interestelar na região do espaço e que atualmente, nos encontramos. Então, esse material dessa nuvem começou a o quê? A se agregar, formando ali, uma aglomeração menor, que deu a origem ao sistema solar, certo? E, como nós falamos, no início da aula, que ao formar o nosso sistema solar, nós estaremos falando também da formação do nosso planeta Terra. Então, a Terra provavelmente, se formou no mesmo período que o Sol e os outros planetas que compõem aqui o nosso sistema solar. E nós temos Mercúrio, observem aqui, o primeiro na ordem dos planetas, do mais próximo aqui, o Sol, certo? Ao mais distante, nós vamos ter Mercúrio, Vênus, o nosso planeta Terra, certo? Ou seja, o terceiro planeta aí do sistema solar, contando do Sol,
certo? Seguido por Marte, depois Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, certo? Então, essa formação levou o quê? Foi quando que ocorreu, professora? Há cerca de 4,5 bilhões de anos, certo? E a professora vai dar aqui umas curiosidades. Vocês estão vendo aqui o nosso primeiro planeta, né, que é Mercúrio. A gente acha, né, que ele vai ser o quê? Por estar mais próximo ao Sol, ele vai ser o mais quente. Pelo contrário, ele é o mais frio, certo? E o seu movimento de translação, que é aquele giro que os planetas dão em torno do Sol, leva, como se fosse para nós, 88 dias, certo? E já Vênus, né, o planeta Vênus ali, ele é o que está, né, o segundo planeta, e ele está ali, ó, orbitando também, certo? Então, ficou curioso? Quer saber mais sobre os outros planetas? Então, vamos lá, vamos pesquisar, vamos procurar para aprofundar essas curiosidades sobre os planetas, né, que compõem o nosso sistema solar, porque hoje o foco da nossa aula é o nosso planeta Terra, que vai ser o terceiro planeta e é o único que comprovadamente temos o quê? A existência de água e de vida, certo? Então, vamos lá para entender, né, que dentro desse processo de formação do nosso sistema solar, quais foram as transformações que o nosso planeta teve. Então, observem aí, que desde a sua formação, né, a superfície da Terra, que ocorreu, se modifica continuamente. Então, nos primórdios, a superfície da Terra ela era o quê? Bastante quente, né? Coberta por vulcões ativos. Isso quando, professora? Há 4,5 bilhões de anos atrás, né? Junto da formação do nosso sistema e a formação do nosso planeta, certo? E com o avançar, esse planeta que era ali, né, quente, foi o quê? Resfriando. Então, em 2,3 bilhões de anos, iniciou esse processo de resfriamento, né, da superfície do nosso planeta, certo? Até chegar aos dias de hoje. Então, muito lentamente, né, o nosso planeta começou a esfriar e depois de milhões de anos, a superfície fez o quê? Se solidificou, formando então a camada relativamente fina de rocha, que é a nossa crosta terrestre, que é onde nós pisamos, nós estamos pisando, onde nós moramos na crosta terrestre do nosso planeta, certo? Então, a origem da Terra, né? A Terra se formou após o quê? A explosão de uma supernova, né? Que quando as partículas cósmicas ali, esse material microscópico começa o quê? A se juntar, devido ao quê? A força gravitacional, porque tanto o Sol, né, o nosso planeta Terra e todos os planetas que estão aqui dentro do nosso sistema solar, eles contêm ali elementos químicos, né, que fazem ali uma reação que dá essa força gravitacional, certo? E um desses corpos celestes foi justamente quem? O nosso planeta Terra, certo? Então, dessa forma, as partículas fizeram o quê? Se juntaram em diferentes formas, formando estrelas, formando planetas, formando asteroides e os outros corpos celestes, certo? Então, desta forma é que se originou o nosso sistema solar. Certo? Primeiro nós temos uma expansão, temos ali, né, a questão da poeira cósmica,
que faz ali que haja, né, o choque entre as estrelas, entre os planetas, aí uns planetas vão absorvendo, quando a estrela bate nele, absorve na sua massa, e assim vai sendo formado, certo? E outra coisa, o nosso planeta tem aqui um formato, né? Então, o formato do planeta Terra. O ser humano, isso foi algo que sempre, né, gerou ali uma curiosidade, que era saber qual era o formato da Terra. Então, se articulou, se documentou concepções distintas sobre o formato da Terra em diferentes épocas e lugares. Contudo, hoje, né, com a tecnologia, isso não temos mais dúvida quanto ao formato do nosso planeta, né, porque nós temos comprovações científicas. A ciência ela é maravilhosa, porque ela lida com fatos científicos. Em 1961, né, o cosmonauta russo Yuri Gagarin, que foi o primeiro, né, ser humano a dar uma volta completa em torno do nosso planeta, fez a linda constatação de que ela era redonda, circundada ali por nuvens e com tonalidades, né, da cor azul, certo? E aí essa cor azul do nosso céu, nós sabemos hoje em dia, com o avanço das tecnologias, que é ali, né, devido ao comprimento da luz emitida pelo Sol, que a cor azul, que tem o menor comprimento de onda, né, faz com que a gente olhe para o céu e veja ele azulado, lindo do jeito que ele é, certo? Então, essa tonalidade do azul está ali referendando, né, a questão dos gases, a questão da água do nosso planeta, certo? Então, isso é uma das coisas. E as tecnologias atuais, né, ainda nos permitem o quê? Medir as dimensões da Terra com bastante precisão, certo? O planeta Terra, ele é o quê? Levemente achatado. Levemente achatado, professora, sim, nos polos. E tem um formato curvo na linha do Equador. Ou seja, ele tem um formato quase esférico. Lembra do peão, aquele peão que a gente fazia de madeira, antigo? Então, a gente tem que imaginar que a Terra é mais ou menos que nem um peão, um pouco achatado nas suas extremidades e mais redondo, né, ali no seu eixo principal, certo? Contudo, professora, em todo canto nos meus livros, eu sempre vejo ali a Terra redonda. Isso, essas, né, aplicações que não exigem muita precisão, representa a Terra o quê? Como uma esfera, né? É a forma mais adequada. Contudo, com os avanços, né, hoje nós sabemos que o formato do nosso planeta, ele é geóide, que é esse, que é levemente achatado nos polos e curvo na linha do Equador, certo? Então, observem aí a nossa imagem, que diz, né, que a representação na cartografia, nós temos aí esse mapa que mostra aí, ó, quando nós vemos essa representação, né, que na cartografia, em desenhos que não precisam, né, ter essa precisão, a nossa Terra é adequado que ela seja representada na forma esférica. E na cartografia, né, o formato da Terra vai se aproximar ao quê? De uma figura geométrica denominada ali elipse, que leva em conta as diferenças entre os raios polar e equatorial do planeta, certo? Então, nós vemos aí que essa representação... Então, professora,
o nosso planeta, ele não é redondo, ele tem um formato levemente achatado e mais arredondado, né, na linha do Equador. Isso mesmo. E esse formato nós chamamos de geóide, certo? E quais são as outras evidências, professora, que nós temos do formato da Terra? Nós começamos, né, com um experimento que pode ser realizado por você aí na sua cidade, né, que vai dar o quê? Avaliar o formato da Terra, analisando a diferença entre as sombras formadas em cidades distintas, certo? Então, ele fez, vamos ver aqui a projeção, olha. Então, ele usou o seguinte raciocínio. Se a Terra fosse plana, certo? Quando você fincar uma haste em cidades diferentes, né, que estão ali separadas, essa projeção dos raios solares era para ser igual, certo? Porque a Terra é plana, ela é reta, o raio solar só dá em uma direção, então a projeção da sombra só teria o mesmo comprimento, o mesmo ângulo, certo? Só que, como a Terra é redonda, o que acontece? Quando você faz esse experimento, coloca essas hastes e vai ali verificar a projeção da sombra, você vai encontrar uma diferença. E essa diferença, por um cálculo matemático, vem da onde? Da circunferência do nosso planeta, porque ele é esférico, certo? Ele é redondo. E quem fez esse experimento, professora? Foi um grande cientista. E olha, há muito tempo ele realizou o experimento de Eratóstenes. Olha que nome difícil. Muito bem, mas é porque ele representa um grande estudioso grego. Eratóstenes viveu a 276 a.C., certo? Então, antes de Cristo, ele já realizou esse experimento simples que reforçou a ideia de que a Terra era esférica, permitindo calcular com relativamente precisão o tamanho do planeta. O seu cálculo matemático realizado por esse estudioso foi tão preciso que até hoje ele tem o resultado bem próximo do que equipamentos tecnológicos realizam, certo? Então, ele fez o cálculo do ângulo da projeção dessa sombra. Vejam aqui na nossa imagem. Ele fez em 2 cidades, certo? Ele fez em Siena e em Alexandria. Colocou lá a haste, verificou a luz do sol e aí ele calculou o ângulo. Em Alexandria, ele tinha um ângulo de 7,2 graus. Em Siena, a haste não gerava sombra, certo? Então, ele realizou esse experimento ao meio-dia de um dia de 21 de junho, certo? E com esse cálculo matemático, ele teve ali a inferência da circunferência do nosso planeta, certo? Mas essa é a única forma? Não, nós temos outras maneiras de verificar o formato do nosso planeta, certo? E existem formas simples de verificar que a Terra é aproximadamente esférica, né? Então, nós vamos dar aqui 2 exemplos. Um que a gente, né, de criança adora quando vai ali para o porto observar, né? Ou os parentes que estão chegando, ou os parentes que estão partindo, né? O movimento ali dos barcos. O barco se afastando da costa, né? Então, o que a gente olha?
na figura do letra A ali, observe o menino, né? Então, na perspectiva do menino, né, o barco está navegando em direção aonde? Em direção ao horizonte, certo? E além da imagem do barco ir diminuindo, né, por conta do nosso ponto de visão, ele vai mostrar o que acontece, que ele vai diminuindo, não porque ele sumiu, ou como antigamente se acreditava, porque ele caía num lugar que não se sabia onde era, mas quando nós passamos para a imagem de, né, B aqui embaixo, nós observamos o quê? Que o que nós achávamos que antes, né, o barco estava ali, ó, sumindo, na verdade, é por conta da circunferência que ele vai saindo do nosso campo de visão, certo? Então, isso também é uma forma simples de você entender, né, que o nosso planeta é redondo, certo? E nós observamos também o quê? Que se a Terra fosse plana, o barco ficaria cada vez menor à medida que se afastasse da costa, né? Contanto, em algum momento ele iria desaparecer, certo? E como nós vemos na letra B, ele não desaparece, ele simplesmente faz a curva, certo? E aí nós temos, na nossa próxima imagem, uma outra forma também, né, de observar o nosso planeta, né, ele é esférico. Através do quê? De um eclipse lunar. Que nós sabemos, né, que a Lua ela é o nosso satélite, né? Então ela orbita aqui em volta do nosso planeta Terra. Então, quando nós estamos, né, observando esse fenômeno da natureza, nós observamos o quê? Uma projeção, né, redonda, comprovando que nosso planeta ele é esférico. E quando que ocorre um eclipse lunar? Quando a Terra, né, se projeta o Sol, a Terra e a Lua. Então, a Lua ela está refletindo o quê? A sombra da projeção do nosso planeta Terra, certo? Se a Terra fosse plana, né, a Lua ela ia ter que parecer aqui como se fosse, ó, cortada. Mas como nós conseguimos visualizar, quando tem, né, o eclipse, nós visualizamos o quê? Uma imagem arredondada, certo? Então, nessa perspectiva, o que nós temos, né? Que esse é um fenômeno que ocorre, né, quando a Lua, a Terra e o Sol estão alinhados e a Terra está posicionada entre o Sol e a Lua. E um eclipse lunar parcial, a parte da face da Lua voltada para a Terra deixa de ser visível para nós, porque a sombra da Terra cobre a Lua, certo? Então, vamos observar agora uma animação da formação de um planeta, formação do planeta Terra. A formação da Terra está relacionada com a formação do Sistema Solar. Os gases que formavam o Sistema Solar foram gradualmente contraindo. Cada vez mais matéria foi se acumulando no centro, ao mesmo tempo que a temperatura aumentava. O Sol formou-se a partir desta nuvem molecular condensada de poeiras. Devido à sua rápida rotação, o resto da nuvem espalhou-se e ficou achatada num disco protoplanetário em volta do Sol. As poeiras do disco protoplanetário juntaram-se devido às interações eletrostáticas, formando planetesimais e, quando atingiram alguns quilômetros, começaram a colidir devido à gravidade mútua, formando protoplanetas com um diâmetro de alguns milhares de quilômetros. Foi assim também que a Terra foi formada,
há 4 bilhões e 600 milhões de anos. Cerca de 170 milhões de anos após a formação da Terra, um jovem planeta, conhecido como Theia, atingiu a crosta ainda mole da Terra. Theia ficou destruído após a colisão e a sua matéria fundiu-se com a Terra. Por conseguinte, a massa da Terra aumentou, atingindo a sua massa atual. O impacto criou um grande anel de fragmentos à volta da Terra. A Lua formou-se a partir deste anel de fragmentos. Após a dissolução do anel, a Lua tornou-se um corpo celestial quente e brilhante, orbitando a cerca de 25 mil quilômetros da superfície da Terra. Durante este período, a Lua ainda possuía vulcões, fluxos de lava e o seu próprio campo magnético. O fenômeno de forças de maré que ocorre entre a Terra e a Lua conduziu a várias alterações. Em primeiro lugar, a rotação da Lua tornou-se sincronizada com a Terra, significando que a sua rotação e revolução demoram o mesmo tempo. Em segundo lugar, a Lua afastou-se gradualmente da Terra, esfriou e depois tornou-se geologicamente inativa. Muito bem, vocês viram aí quão fascinante é a formação, né, do nosso planeta. Lembra de 4,5 milhões de anos que ele estava ali quente, né, se chocava, ia agregando, aumentando de tamanho, até ali se formar, pegar o fragmento que vai ser o nosso satélite Lua. Então, tudo isso aí é um processo que dentro dessa animação aqui, né, mostrou em 2 minutos, mas foi um processo que está aí ocorrendo há 4,6 bilhões de anos, né? 2,3 ele começou a esfriar até chegar ao que temos hoje. Então, na nossa aula, nós vimos que a formação do nosso planeta Terra é um tema o quê? Fascinante, que envolve diferentes teorias científicas, certo? As teorias apresentadas aqui são teorias científicas com bases em quê? Em elementos que se comprovam para chegar ali a um cientista a afirmar, certo? Então, a formação da Terra foi um processo complexo, né, que nós vimos, gradual, que envolveu ali diversos fatores, né, como a gravidade, como a temperatura, a composição dos materiais e a existência, né, de outros corpos celestes, certo? Então, isso é de extremo fascínio e faz parte aqui, né, da curiosidade, né, que nós temos sobre a formação dos nossos planetas. E também vimos aqui, né, que o quê? O formato do nosso planeta, que ele tem ali, né, os experimentos que foram realizados, as pesquisas que foram feitas para chegar e dizer o quê? Que o nosso planeta, ele é redondo, né? Ele é esférico, ele não é um planeta plano, certo? Então, a principal, né, teoria da formação do nosso planeta é qual? A teoria do Big Bang, certo? Que nós vimos lá no início da nossa aula, que é a teoria que vai ali dizer que não houve uma explosão, e sim uma expansão gradual que vai ali, né, se expandindo e contraindo, certo? Na formação não só do universo, como do nosso sistema solar, até a formação do nosso planeta, certo? Então, espero que você tenha aprendido um pouquinho mais, revisitado alguns conceitos e até uma próxima aula.